Graça e paz, meu nome é Juliana, eu faço parte do Ministério de Louvor da Casa, da Igreja do Ministério Creia. Estou aqui hoje para compartilhar com vocês uma palavra e que fica lá em João 4, né? Eu vou ler juntamente com vocês. E fala assim: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se davam bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecer o dom de Deus e quem lhe está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água viva a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me de água para que eu não tenha mais sede e nem preciso voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Vou parar por aqui para explicar para vocês mais ou menos. Então, essa palavra fala de quando Jesus estava indo para a Galiléia. E ele resolveu parar dar uma parada antes de entrar em Samaria. Na verdade, eles não poderiam entrar porque naquela época os judeus eles não se davam com os samaritanos. Mas o Senhor ele já sabia que a mulher que ele iria encontrar, ele já sabia que ali naquele lugar ele precisava liberar a salvação sobre a vida de uma pessoa, e que era essa mulher samaritana, que naquele tempo ela era muito rejeitada por todos na sua cidade. E a mulher samaritana, ela teve vários casamentos, né? Vários relacionamentos quebrados, porque na verdade ela tinha sido marcada, né? E o Senhor, falando ali com ela, ele queria que aquela mulher fosse boca dele naquela cidade de Samaria, até mesmo para ele poder entrar naquele lugar e poder pregar o Evangelho. E ele fala para ela, né, que ele queria água, e ela questiona ele: mas como o Senhor, sendo um judeu, me pede água de beber? Fala para ela que daria água de beber para ela, água viva, e ela pergunta para ele: como é que o Senhor vai tirar essa água viva se o Senhor não tem uma vasilha? Ele começa a falar para ela que no versículo, aí ele fala para ela, Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dá-me da água para que eu não tenha mais sede, nem preciso voltar aqui para tirar água. E ela questiona qual é a água viva, né? E fala para o Senhor, para ele, como é que ele vai dar aquela água viva para ela, né? E ele explica para ela que a água que ele vai dar para ela é uma água que ela nunca mais vai ter sede. É uma água que vai jorrar como fonte de água viva, fonte para a vida eterna. E é o que acontece muitas das vezes quando a gente, olhando para o nosso lado, quando a gente aceita receber a palavra do Senhor, aceita receber o Senhor nas nossas vidas, ele começa a nos transformar, e disso, no abrir das nossas bocas, jorra o rio de água viva, jorra a palavra de Deus, né? E a mesma coisa ele queria fazer com ela, mas sendo que ela ainda tinha os seus pecados, né? Ela tinha os seus pecados, só que o Senhor em nenhum momento acusa ela, né? Para que ela viesse a jorrar essas águas vivas, da mesma forma nós também, nós precisamos confessar o nosso pecado. E Jesus ainda não tinha falado com ela, ele pega e fala: vá, já que você aceita
receber essa água viva, vá e traga o seu marido. Ele tocou no ponto, na ferida dela, né? E ele fala, essa mulher samaritana, ela já tinha tido vários relacionamentos, né? E não era certo. Aos olhos de Deus, não é certo na verdade. Ela já tinha casado 5 vezes, né? E o Senhor toca no pecado dela e ela volta, ué, mas como é que você sabe, né? E ele começa a falar para ela, que fica no versículo 16. Ele disse assim: vai, chama o seu marido e volte. Aí ela responde: não tem marido, responde ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, disse que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. Aí ela responde: o que você acabou de dizer é verdade. E disse a mulher: Senhor, vejo que tu és profeta. Então o Senhor ali, ele questionou ela, né? A primeira coisa que ele fez, desde o começo dessa palavra, ele quebrou o protocolo entre que os judeus não podem falar com o samaritano, ele quebrou o protocolo que homem não poderia falar com uma mulher, ele mostrou para ela que ele tinha algo que poderia mudar a vida dela, aquele cenário de vida que era um cenário marcado por relacionamentos frustrados, né? E ele mostrou o pecado dela para que ela viesse reconhecer e pudesse gerar frutos através disso, né? E ela reconhece aquilo e reconhece tanto a palavra e reconhece que o Senhor era o profeta. E que nós possamos também reconhecer isso, trazendo para as nossas vidas, que nós possamos reconhecer todos os dias. Nós não somos perfeitos, mas a própria palavra do Senhor diz que nós precisamos ser santo como Ele é santo. Para que nós venhamos a jorrar um rio de água viva, nós precisamos matar o nosso velho homem. Nós precisamos deixar com que o pecado não venha mais nos vencer, né? E para que a obra do Senhor possa ser concretizada não somente na nossa vida, mas para que a palavra do Senhor venha alcançar vidas, porque esse é o propósito de toda pessoa, de todo aquele que crê em Jesus, é de levar a palavra de Deus, é de levar a palavra para aqueles perdidos, né? Vocês não venham retroceder. Aquilo que o Senhor colocou na mão de vocês, que vocês possam passar, que vocês possam pregar a palavra. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Mas nós venhamos ter prazer em estar na presença do Senhor, porque esse é o maior privilégio, ter o Senhor em nossas vidas. Vocês tenham sido abençoados nessa palavra e que vocês possam ser boca de Deus por onde quer que vocês venham estar ou passar. Amém?